nome é Andréia, eu sou mestra em filosofia pela Universidade de São Paulo, onde também fiz graduação de filosofia. Eu defendi em 2021 a dissertação de mestrado Lavra e Linguagem Lavoura Arcaica, sob orientação do professor Vitor Noll, para quem a dissertação é dedicada. A ideia foi aproximar a linguagem de Lavoura Arcaica e aspectos da filosofia de Maurice Merleau-Ponty, propriamente os aspectos da linguagem. Eu tive 3 grandes desafios nesse percurso. Um deles foi exatamente como analisar uma obra literária. Para Davi Arrighucci, a interpretação da obra literária leva à inquietação teórica. O crítico levanta 2 atitudes na interpretação literária: a atitude de explicação, que seria inserir o texto particular em contextos maiores, como história, linguagem, partir do texto particular à cultura geral, traduzindo então um conjunto de signos em relação ao contexto cultural. Mas esse seria apenas um preâmbulo do trabalho principal e mais importante, que é a tarefa da compreensão. Essa decisiva refere-se à penetração da estrutura significativa da obra. A tarefa da crítica não será a explicação, mas a compreensão do que não é explicável. A segunda tarefa, o segundo desafio nesse caminho da pesquisa, também foi tentar encontrar os liames possíveis, se seria possível encontrar alguma ligação, essa conversa, um diálogo entre a filosofia de Maurice Merleau-Ponty e a obra de Radwan Nassar. E o terceiro desafio, não menor, o maior deles, é justamente compreender a própria filosofia do Maurice Merleau-Ponty. O autor parece oferecer um campo de experiência não só filosófico, mas de um pensamento que se dá a conhecer no interior da linguagem. Por isso, há o desejo de aproximar este filósofo que se preocupa com a linguagem dentro do seu próprio pensamento com alguém da literatura, que é pura preocupação e dedicação aos efeitos e sentidos da linguagem. Merleau-Ponty pratica a metáfora e a poesia sem eliminar a exigência do raciocínio filosófico. Ao contrário, tal caminho evidencia um método de pensamento. Um pensamento onde há uma dialética sem síntese, pois ela se abre tão logo anunciada para uma outra interrogação. Claro, também a questão seguinte é por que a escolha de Maurice Merleau-Ponty e não outro filósofo para essa aproximação? E nesse caminho, eu entendo que o que acabou se fazendo, se construindo, foi um dueto do pensamento do Maurice Merleau-Ponty e trechos da obra. Eu fui percorrendo os capítulos na sequência original da obra e escrevendo a partir de cada capítulo, levando a visão de fenomenologia a partir do Maurice Merleau-Ponty, as passagens em que Radwan Nassar faz também esse trabalho que é aproximar do campo sensível através da linguagem. Ele na literatura, Maurice Merleau-Ponty na filosofia. Eu dividi em 2 capítulos. Tem um capítulo, uma introdução, que é um mapa falando sobre o título da obra, Lavoura Arcaica, que já insere aí 2 ideias de tempo, né? A lavoura como uma semeadura para algo frutífero, né? Se pensa no porvir, e no arcaico, que já é uma espécie de presente, mas que subjaz a essa contemporaneidade, uma espécie de 2 presentes ali em tensão. Uma lavoura frutífera, mas para alguma coisa já saturada ou superada. E depois também a análise, inclusive, das epígrafes, né? E ele usa a epígrafe, por exemplo, da primeira parte, que se chama A Partida. Ele usa uma epígrafe do poeta brasileiro da segunda metade do modernismo, de 30 a 45, Jorge de Lima, em que escreve um épico lírico baseado nos cantos de Lusíadas de Luís de Camões, e ele escreve então Invenção de Orfeu. Ele, enfim, baseado nessa épica lusitana, assim como também o mito de Orfeu, que faz também uma ligação do próprio mito deste
homem, com este poeta, que com sua lírica tenta, com sua eloquência poética, driblar os demônios desse caminho para tentar salvar a vida de seu Eurídice sem o conseguir. E esse, a gente pode dizer que esse também é o caminho que faz o personagem André da obra Lavoura Arcaica. Depois, eu vou cotejando então as partes do livro com passagens de Merleau-Ponty. A descrição fenomenológica que Merleau-Ponty produz em sua obra é, por vezes, registro literário dos mais autênticos no sentido de proporcionar uma experiência sensível, fazer ver. Então, desde as passagens que está lá em A Estrutura do Comportamento, sobre a Gestalt, essa ideia de que ele faz uma crítica à Gestalt, mas essa ideia, por exemplo, de um estímulo a determinada parte do corpo faz com que o corpo responda globalmente a isso. Essa coisa da relação entre as partes, um sentido entre as relações, que também é analisado, onde que Merleau-Ponty também analisa, por exemplo, no trabalho de Saussure, na semiótica também, em que o sentido se faz na relação. Em Lavoura Arcaica, a aparente ruptura da linguagem no movimento pendular entre o sermão e a paixão, o silêncio está na relação entre os dois termos, seria correlato ao invisível em Merleau-Ponty. Abre aspas, o invisível é o que não é atualmente visível, mas poderia sê-lo, fecha aspas. Há uma coexistência entre polaridade, sermão e paixão. Aqui, sermão e paixão, porque o livro, ele tem exatamente, considerei aqui na obra, uma espécie de esgrima de linguagens, que são esgrimas de tempo também. A fala da paixão é uma fala que tenta corromper este futuro, rasgar este futuro para um presente imediato. Depois, a outra linguagem que vem pelo pai, que é o sermão da lavoura e da paciência, em deixar o tempo, dar tempo ao tempo, entendê-lo de outra forma, é que faz uma certa tensão entre essas duas linguagens e esses dois tempos no modo de dizer e de estar, de presenciar o tempo, a própria existência aí dos personagens André e o pai do André. Há uma coexistência entre polaridades, sermão e paixão, lei e sua ruptura, sem que com isso haja diluição dos polos. Eles permanecem para serem retomados, num movimento que intercala figura e fundo. Como dirá Merleau-Ponty, há uma historicidade da vida no museu e na biblioteca, ainda que seja uma pequena imagem do que habitou o gesto do artista. Gesto que ao mesmo tempo retoma e funda a tradição. Merleau-Ponty e Radon Nassar parecem valorizar este ponto vital da obra. O que a faz expressiva é o que a faz fonte inesgotável de aproximação e leitura, justamente porque há fluxo e não estacas. Merleau-Ponty, tal qual Radon Nassar, produz uma dialética sem síntese, sem definição última. Dirá José de Anchieta, em prefácio à edição brasileira de A Estrutura do Comportamento, abre aspas, sua proximidade é ao mesmo tempo distância, a rigor ele, Merleau-Ponty, não se filia a nenhuma escola, a nenhum sistema, não tem mesmo a intenção de construir um sistema, permanecerá sempre fazendo da filosofia um modo de ser interrogativo, uma dialética sem síntese, consciente que jamais existe ultrapassamento em todos os azimuts, que todo ultrapassamento é enxertado de déficits. Fecha aspas. Também em Lavoura Arcaica, a dialética não leva ao terceiro termo. São polos do mesmo eixo, no sentido de que André nunca saiu da família. Pelo contrário, enfia-se nela com a violência de um nascimento. André nunca saiu da família, pelo contrário, enfia-se nela com a violência de um nascimento. Assim como a rejeição à autoridade é central, há também ambivalência na rejeição. Em A Linguagem Direta e As Vozes do Silêncio, Merleau-Ponty, tomando como exemplo a pintura de Vermeer, dirá que todo o catálogo do artista não será suficiente para atestar o que é realmente do pintor, uma vez que o próprio artista é uma palavra no discurso da pintura. Merleau-Ponty
também é uma palavra em sua obra, pensa como um pintor, há vestígios de sua pincelada, o seu estilo.